Capítulo 1. Mitch Albom, um jornalista esportivo bem-sucedido, está sentado em casa após um longo dia de trabalho. Ele está cansado, distraído e, como muitos de nós, imerso nas preocupações da vida moderna. Trabalho, prazos, contas, tudo parece girar em sua mente como um turbilhão. Mas em meio a essa rotina atribulada, algo inesperado acontece. Durante uma noite tranquila, ele liga a TV e, por acaso, assiste a uma entrevista que mudaria sua perspectiva para sempre. Na tela está Maury Schwartz, um ex-professor universitário que ele conheceu anos atrás. Maury, agora idoso e debilitado pela esclerose lateral amiotrófica, fala sobre a morte com uma serenidade impressionante. Ele discute como enfrenta a doença, como lida com o tempo limitado que lhe resta e, principalmente, como enxerga a vida com clareza e propósito, mesmo diante do inevitável fim. Para Mitch, esse momento é como um raio que ilumina memórias esquecidas. Ele se lembra das conversas inspiradoras que teve com Maury durante seus dias de faculdade, quando o professor era vibrante, cheio de energia e sempre pronto para compartilhar sabedoria. Agora, vê-lo na TV, frágil e dependente de uma cadeira de rodas, é um choque. No entanto, há algo inabalável em Maury. Uma força interior que parece brilhar ainda mais intensamente à medida que o tempo se esgota. Movido por uma mistura de nostalgia, culpa e curiosidade, Mitch decide entrar em contato com Maury. Ele pega o telefone, marca uma visita e, assim, começa uma jornada transformadora. Essa decisão simples, voltar a conversar com seu antigo mentor, acaba se tornando muito mais do que uma tentativa de reatar laços perdidos. Para Mitch, esses encontros se revelam como uma oportunidade única de aprender algumas das lições mais importantes sobre a vida. Durante as semanas seguintes, Mitch começa a visitar Maury todas as terças-feiras. Esses encontros se transformam em algo especial. Uma espécie de curso informal sobre o significado da existência. Não são mais discussões acadêmicas sobre sociologia ou literatura, mas reflexões profundas sobre temas universais. Amor, trabalho, família, felicidade, envelhecimento e, claro, a morte. O que Mitch não esperava era que essas conversas também o ajudariam a redescobrir algo que ele havia perdido. Um senso de propósito e conexão. Afinal, em meio à correria da vida adulta, é fácil nos desconectarmos de quem realmente somos e do que realmente importa. E é exatamente isso que Maury, com sua sabedoria e vulnerabilidade, ajuda Mitch, e por extensão, nós, leitores, a recuperar. Imagine entrar em uma sala onde tudo parece perfeitamente organizado, mas ao mesmo tempo carregado de memórias. É exatamente assim que Mitch Albom se sente quando começa suas visitas semanais a Maury Schwartz. Durante esses encontros, Maury não apenas compartilha sua sabedoria, mas também reflete sobre como o mundo mudou ao longo de sua vida, e nem sempre para melhor. No segundo capítulo, Mitch e Maury mergulham em uma conversa profunda sobre o estado atual do mundo e os valores que guiam a sociedade moderna. Maury, com sua característica perspicácia, aponta algo que muitos de nós já sentimos, mas raramente paramos para analisar. Vivemos em um mundo que valoriza mais o dinheiro, o poder e o status do que as conexões humanas verdadeiras. Ele chama isso de cultura da indiferença, uma mentalidade que nos afasta uns dos outros e nos torna mais isolados, mesmo em meio à multidão. Maury explica que, enquanto a tecnologia avança e as pessoas parecem estar mais conectadas através de celulares e redes sociais, na verdade estamos nos desconectando emocionalmente. Ele menciona como as pessoas estão ocupadas demais, acumulando bens materiais, perseguindo promoções no trabalho ou competindo por reconhecimento social, deixando de lado o que realmente importa: o amor, a compaixão e o tempo dedicado aos outros. Mitch, que até então estava preso a essa mesma mentalidade, fica intrigado com a clareza de Maury. Ele percebe como sua própria vida foi dominada pela busca incessante por sucesso material. Trabalhar como jornalista esportivo o levou a viajar constantemente, trabalhar horas intermináveis e sacrificar relacionamentos pessoais em nome de sua carreira. Ao ouvir Maury, ele começa a questionar se tudo isso realmente valeu a pena. Maury, sempre com sua abordagem gentil, sugere uma solução simples, mas poderosa:
precisamos reavaliar nossas prioridades. Ele acredita que, em vez de perseguir coisas que não trazem felicidade duradoura, devemos focar no que realmente importa. Cultivar relações autênticas, demonstrar gratidão e praticar a empatia. Para ilustrar esse ponto, Murray conta histórias de sua própria vida, como momentos em que escolheu ficar ao lado de amigos ou familiares, em vez de buscar oportunidades de prestígio. Ele enfatiza que essas escolhas, embora pequenas, foram as que deram mais significado à sua existência. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Murray diz: "O problema não é que estamos ocupados demais, mas que estamos preocupados com as coisas erradas." Ele explica que, ao redirecionarmos nossa energia para aquilo que realmente importa, podemos encontrar paz interior e contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Ao final do capítulo, Mitch começa a perceber o quanto sua visão de mundo está desalinhada com seus verdadeiros valores. Ele admite para si mesmo que, apesar de todo o seu sucesso profissional, sente um vazio crescente, um vazio que nenhum prêmio ou reconhecimento pode preencher. Murray, por outro lado, parece emanar serenidade, mesmo diante da morte iminente. Essa diferença entre os dois homens serve como uma lição poderosa. A qualidade de nossas vidas não é determinada pelo que possuímos, mas pelo amor que damos e recebemos. E assim, com essa primeira grande lição, Mitch começa a entender que o caminho para uma vida plena não está no exterior, mas no interior, nas escolhas que fazemos, nas conexões que valorizamos e no impacto que deixamos nas pessoas ao nosso redor. Imagine que você tem uma jarra de vidro, algumas pedras grandes, pedrinhas menores e areia. Se você começar colocando a areia na jarra, não sobrará espaço para as pedras. Mas se você priorizar as pedras grandes primeiro, tudo mais encontrará seu lugar. Essa é exatamente a metáfora que Morrie Schwartz usa para ensinar Mitch Albom sobre o valor do tempo e a importância de priorizar o que realmente importa. No terceiro capítulo, Mitch e Morrie discutem uma das lições mais profundas de todas: como usamos nosso tempo. Morrie explica que muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de coisas pequenas: dinheiro, status, bens materiais, sem perceber que estão negligenciando as pedras grandes, ou seja, os relacionamentos, os momentos de amor e conexão e o tempo dedicado a si mesmos. Ele chama isso de cultura da distração, onde ficamos tão ocupados com tarefas diárias que esquecemos de viver de verdade. Morrie compartilha uma história pessoal para ilustrar esse ponto. Ele menciona como, antes de sua doença, também era culpado de desperdiçar tempo com preocupações triviais, como tentar impressionar os outros ou acumular mais do que realmente precisava. Mas, ao ser diagnosticado com ela, ele percebeu que o tempo é um recurso finito. Cada momento que passamos fazendo algo que não nos traz felicidade ou significado é um momento perdido para sempre. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Morrie diz: "Não existe nada mais importante do que o tempo, porque o tempo é a única coisa que não podemos recuperar." Ele enfatiza que enquanto objetos podem ser substituídos e dinheiro pode ser ganho novamente, o tempo gasto com as pessoas que amamos e fazendo o que nos realiza é irreversível. Se não aproveitarmos esses momentos, eles simplesmente desaparecem. Para Morrie, a chave para uma vida plena é aprender a dizer não às coisas que não importam e sim às que realmente fazem diferença. Ele sugere que devemos nos perguntar constantemente: estou vivendo de acordo com meus valores? Estou dedicando meu tempo às pessoas e atividades que me trazem alegria? Essa prática simples, segundo ele, pode transformar completamente nossa perspectiva sobre a vida. Mitch, que até então estava preso à ideia de sucesso material, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre quantas horas passou trabalhando em projetos que não o realizavam, quantos momentos deixou de lado por estar ocupado demais. Ao ouvir Morrie, ele percebe que o verdadeiro luxo não é ter mais, mas sim ter tempo. Tempo para amar, para aprender, para viver. Ao final do capítulo, Morrie deixa claro que a morte é inevitável, mas o modo como escolhemos viver enquanto estamos aqui é o que define nossa jornada. Ele conclui dizendo que, ao priorizar as pedras grandes,
criamos uma vida rica em significado, independentemente de nossas circunstâncias externas. E essa, segundo ele, é a maior lição que podemos aprender. Imagine que você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Talvez já tenha se perguntado: todo esse esforço realmente vale a pena? Para muitas pessoas, o trabalho é mais do que uma fonte de renda. Ele é uma busca por propósito, reconhecimento e realização pessoal. No entanto, Morrie Schwartz tem algo importante a dizer sobre isso. O verdadeiro valor do trabalho não está no status ou no dinheiro que ele traz, mas nas conexões humanas que criamos enquanto o realizamos. No quarto capítulo, Mitch e Morrie mergulham em uma conversa profunda sobre o papel do trabalho em nossas vidas. Morrie começa explicando que, na sociedade moderna, as pessoas frequentemente caem na armadilha de associar sucesso ao tamanho de seus salários, aos títulos em seus crachás ou à posição que ocupam em uma empresa. Ele chama isso de cultura do mais. Quanto mais você acumula, mais bem-sucedido você parece ser. No entanto, Morrie argumenta que essa mentalidade nos afasta do que realmente importa: as relações humanas. Morrie compartilha uma história pessoal para ilustrar seu ponto de vista. Durante sua carreira como professor universitário, ele sempre priorizou o tempo gasto com seus alunos. Em vez de buscar promoções ou aumentos de salário, ele escolheu investir sua energia em criar vínculos significativos com as pessoas ao seu redor. Ele menciona que mesmo quando estava doente e debilitado pela ela, os momentos que mais valorizava eram aqueles em que podia ajudar alguém, seja um aluno, um amigo ou até um estranho. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Morrie diz: "O trabalho mais importante que você pode fazer na vida é o trabalho de tocar o coração dos outros." Ele enfatiza que, independentemente da profissão que escolhemos, o verdadeiro legado que deixamos não está no que acumulamos, mas no impacto que temos sobre as pessoas com quem interagimos. Seja um médico cuidando de pacientes, um professor ensinando jovens, ou um artesão criando algo com as próprias mãos, o que realmente importa é o amor e a compaixão que colocamos nisso. Mitch, que até então estava preso à ideia de sucesso material, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre como passou anos perseguindo reconhecimento no campo do jornalismo esportivo, muitas vezes negligenciando relacionamentos pessoais em nome de prazos e oportunidades de carreira. Ao ouvir Morrie, ele percebe que o verdadeiro luxo não é ter mais, mas sim ter tempo. Tempo para amar, para aprender, para viver. Morrie também aborda a importância de encontrar satisfação no trabalho que fazemos. Ele explica que, quando escolhemos uma profissão que nos permite contribuir para o bem-estar dos outros, sentimos-nos mais realizados e felizes. Por outro lado, trabalhos que nos isolam ou nos desumanizam podem gerar frustração e insatisfação. Ele sugere que devemos sempre nos perguntar: este trabalho me faz sentir vivo? Ele me permite conectar-me com outras pessoas de maneira significativa? Ao final do capítulo, Morrie deixa claro que o trabalho não deve ser uma prisão, mas uma extensão de quem somos. Ele conclui dizendo que, ao priorizar as conexões humanas e o impacto positivo que podemos causar, transformamos nosso trabalho em algo muito mais valioso do que dinheiro ou status. Essa perspectiva simples, mas poderosa, serve como um lembrete de que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que ganhamos, mas pelo que damos. E assim, Mitch começa a repensar sua própria relação com o trabalho, percebendo que há muito mais a ser valorizado, além de prêmios e reconhecimento. Essa lição, como todas as outras, fica gravada em sua mente como um guia para uma vida mais plena e significativa. Imagine que você está em um jardim, cercado por árvores altas e flores vibrantes. Agora, pense em como seria se essas plantas não tivessem raízes profundas no solo. Por mais bonitas que fossem, elas não conseguiriam sobreviver por muito tempo, certo? Morrie Schwartz usa essa metáfora para explicar a importância das relações humanas. Ele diz que, assim como as plantas precisam de raízes para crescer, nós, seres humanos, precisamos de conexões verdadeiras para viver uma vida plena. No quinto capítulo, Mitch e Morrie mergulham em uma conversa profunda sobre o poder do amor e das relações. Morrie enfatiza que,
Em um mundo onde muitas pessoas priorizam bens materiais e sucesso profissional, o verdadeiro segredo para uma vida significativa está nas conexões que criamos com os outros. Ele chama isso de o fundamento da felicidade. Sem amor, sem amizade, sem família, nossas vidas ficam vazias, por mais que acumulemos riquezas ou conquistas. Morrie compartilha uma lição pessoal que aprendeu ao longo dos anos. As pessoas acham que o dinheiro vai trazer felicidade, mas isso é uma ilusão. Ele explica que, enquanto o dinheiro pode proporcionar conforto temporário, ele nunca substitui o calor de um abraço, a presença de um amigo ou o apoio de uma família. Para ilustrar esse ponto, ele conta histórias de momentos em que escolheu estar ao lado de entes queridos, mesmo quando isso significava abrir mão de oportunidades de prestígio ou reconhecimento. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Morrie diz: "O amor é a única coisa que realmente importa na vida. Tudo o mais é secundário." Ele enfatiza que, ao final de nossos dias, não serão os prêmios ou os salários que lembraremos, mas sim os momentos compartilhados com aqueles que amamos. Essa perspectiva simples, mas poderosa, serve como um lembrete de que devemos investir nosso tempo e energia nas pessoas, e não nas coisas. Mitch, que até então estava preso à ideia de sucesso material, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre quantas vezes negligenciou relacionamentos importantes em nome de compromissos profissionais ou objetivos pessoais. Ao ouvir Morrie, ele percebe que o verdadeiro luxo não é ter mais, mas sim ter amor, dar e receber afeto de maneira genuína. Morrie também aborda a importância de expressar nossos sentimentos. Ele sugere que devemos sempre dizer às pessoas que amamos o quanto elas significam para nós, porque nunca sabemos quando será nossa última chance. Ele menciona que muitas pessoas adiam essas conversas pensando que haverá um momento melhor, mas que, na verdade, o momento certo é sempre agora. Essa prática, segundo ele, não apenas fortalece nossas relações, mas também nos traz paz interior. Ao final do capítulo, Morrie deixa claro que o amor é o antídoto para muitos dos problemas que enfrentamos na vida moderna. Ele conclui dizendo que, ao priorizar as conexões humanas, criamos uma rede de suporte que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e gratidão. Essa lição, como todas as outras, fica gravada na mente de Mitch como um guia para uma vida mais plena e significativa. E assim, com essa reflexão sobre o poder do amor, Mitch começa a entender que o verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, mas no impacto que temos sobre os outros e nas relações que cultivamos ao longo da vida. Imagine uma árvore majestosa, com galhos fortes e folhas vibrantes. Agora pense nas raízes que a sustentam, invisíveis, mas essenciais para sua sobrevivência. Morrie Schwartz usa essa imagem para explicar a importância da família em nossas vidas. Ele enfatiza que, assim como as raízes nutrem e estabilizam uma árvore, as conexões familiares nos dão suporte emocional, especialmente nos momentos mais difíceis. No 6º capítulo, Mitch e Morrie mergulham em uma conversa profunda sobre o papel da família em nossa jornada pela vida. Morrie começa explicando que, em um mundo onde muitas pessoas priorizam carreiras, status e bens materiais, é fácil negligenciar os laços familiares. No entanto, ele argumenta que esses laços são o verdadeiro alicerce de uma vida plena e significativa. Ele chama isso de segurança emocional, saber que há pessoas que nos amam incondicionalmente, independentemente de nossos sucessos ou fracassos. Morrie compartilha uma história pessoal para ilustrar esse ponto. Ele menciona como, ao longo de sua vida, sempre priorizou estar presente para sua família. Mesmo quando estava ocupado com suas responsabilidades como professor, ele fazia questão de reservar tempo para sua esposa, filhos e amigos próximos. Ele explica que esses momentos não apenas o enriqueceram emocionalmente, mas também o ajudaram a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência. Para Morrie, a família não é apenas uma parte da vida. Ela é o coração da existência. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Morrie diz: "Sem amor, não somos nada." Ele enfatiza que, enquanto dinheiro e sucesso podem trazer conforto temporário, o amor de uma família é o que realmente dá sentido à vida. Ele menciona que muitas pessoas se perdem na busca por reconhecimento externo,
esquecendo-se de investir no que realmente importa: as relações humanas. Mitch, que até então estava preso à ideia de sucesso material, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre quantas vezes negligenciou sua própria família em nome de compromissos profissionais ou objetivos pessoais. Ao ouvir Maury, ele percebe que o verdadeiro luxo não é ter mais, mas sim ter amor, dar e receber afeto de maneira genuína. Maury também aborda a importância de expressar nosso amor às pessoas que nos cercam. Ele sugere que devemos sempre dizer às pessoas que amamos o quanto elas significam para nós, porque nunca sabemos quando será nossa última chance. Ele menciona que muitas pessoas adiam essas conversas pensando que haverá um momento melhor, mas que, na verdade, o momento certo é sempre agora. Essa prática, segundo ele, não apenas fortalece nossas relações, mas também nos traz paz interior. Ao final do capítulo, Maury deixa claro que o amor é o antídoto para muitos dos problemas que enfrentamos na vida moderna. Ele conclui dizendo que, ao priorizar as conexões familiares, criamos uma rede de suporte que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e gratidão. Essa lição, como todas as outras, fica gravada na mente de Mitch como um guia para uma vida mais plena e significativa. E assim, com essa reflexão sobre o poder do amor familiar, Mitch começa a entender que o verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, mas no impacto que temos sobre os outros e nas relações que cultivamos ao longo da vida. Imagine que você está segurando um copo d'água. Se você o segurar por alguns minutos, não será difícil, mas se você tentar segurá-lo por horas, seus braços começarão a doer. Agora, imagine que esse copo representa suas emoções, especialmente aquelas que muitas vezes tentamos ignorar, como a tristeza. Maury Schwartz usa essa metáfora para explicar que, assim como o copo, as emoções precisam ser colocadas no chão de vez em quando, ou elas acabarão nos esmagando. No 7º capítulo, Mitch e Maury mergulham em uma conversa profunda sobre a importância de reconhecer e abraçar nossas emoções, especialmente a tristeza. Maury explica que, na sociedade moderna, muitas pessoas têm medo de sentir tristeza. Elas acham que precisam ser felizes o tempo todo, evitando qualquer desconforto emocional. No entanto, ele argumenta que isso é impossível e até prejudicial. Sentir tristeza, dor e perda faz parte de ser humano, e essas emoções são tão importantes quanto a alegria e o amor. Maury compartilha uma lição pessoal que aprendeu ao longo dos anos. Não podemos evitar a dor, mas podemos escolher como lidamos com ela. Ele menciona que quando sua mãe morreu, quando ele era criança, ele sentiu uma dor profunda que nunca desapareceu completamente. No entanto, em vez de tentar esconder ou negar essa dor, ele a abraçou. Ele permitiu-se sentir tristeza, chorar e expressar suas emoções, sabendo que isso era parte do processo de cura. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Maury diz: "A tristeza é como uma tempestade. Se você tentar lutar contra ela, será arrastado. Mas se você se permitir senti-la, ela eventualmente passará." Ele enfatiza que, ao abraçar nossas emoções, criamos espaço para o crescimento e a transformação. A tristeza, embora dolorosa, pode nos ensinar sobre empatia, compaixão e resiliência. Mitch, que até então estava preso à ideia de que precisava ser forte e imune a vulnerabilidades, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre quantas vezes reprimiu suas emoções, especialmente em momentos de perda ou fracasso, por medo de parecer fraco. Ao ouvir Maury, ele percebe que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em enfrentá-la com coragem e autenticidade. Maury também aborda a importância de criar rituais para processar a tristeza. Ele sugere que devemos reservar tempo para refletir sobre nossas perdas e honrar nossas memórias. Para ele, isso inclui escrever cartas para pessoas que já partiram, visitar lugares especiais, ou simplesmente sentar em silêncio e lembrar. Esses pequenos atos, segundo ele, ajudam a transformar a dor em algo significativo. Ao final do capítulo, Maury deixa claro que a tristeza não é algo a ser temido ou evitado. Ela é uma parte natural da vida, e quando a abraçamos, permitimos que ela nos ajude a crescer. Ele conclui dizendo que, ao aceitar todas as nossas emoções, tanto as alegres quanto as dolorosas, criamos uma vida mais rica e autêntica. E assim,
Com essa reflexão sobre o papel da tristeza, Mitch começa a entender que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma força. Essa lição, como todas as outras, fica gravada em sua mente como um guia para uma vida mais plena e significativa. Capítulo 8. Imagine carregar nas costas uma mochila pesada, cheia de pedras que você não precisa. Essa é a imagem que Morrie Schwartz usa para explicar o peso do rancor em nossas vidas. Ele enfatiza que perdoar não é apenas um ato de bondade para com os outros, mas também uma forma de libertar a nós mesmos do fardo emocional que o ressentimento cria. No 8º capítulo, Mitch e Morrie mergulham em uma conversa profunda sobre o poder do perdão. Morrie começa explicando que, ao longo da vida, todos nós acumulamos mágoas, sejam elas causadas por palavras duras, traições, desentendimentos ou até mesmo expectativas não correspondidas. No entanto, ele argumenta que guardar esses sentimentos só nos prejudica no longo prazo. O rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra, diz Morrie com sua sabedoria característica. Morrie compartilha uma lição pessoal que aprendeu ao longo dos anos. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher não ser prisioneiro do passado. Ele menciona que, em sua própria jornada, precisou aprender a perdoar tanto os outros quanto a si mesmo. Às vezes, as pessoas que mais magoam são aquelas que amamos profundamente, como familiares ou amigos próximos. Outras vezes, somos nós mesmos que cometemos erros e nos punimos por eles. Em ambos os casos, o perdão é a chave para seguir em frente. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Morrie diz: "Se você não consegue perdoar, nunca estará realmente livre." Ele explica que o perdão não é algo que fazemos apenas pelos outros, é um presente que damos a nós mesmos. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo ao nosso coração que vale a pena deixar o passado para trás e abrir espaço para a paz interior. Mitch, que até então estava preso a ressentimentos e arrependimentos, começa a refletir sobre suas próprias experiências. Ele pensa nas pessoas com quem teve conflitos, nas oportunidades perdidas e nas palavras que nunca foram ditas. Ao ouvir Morrie, ele percebe que o verdadeiro peso que carregava não era o erro dos outros, mas sim sua própria incapacidade de deixar essas memórias irem embora. Morrie também aborda a importância de perdoar a si mesmo. Ele sugere que devemos nos perguntar: estou sendo muito duro comigo mesmo? Estou me punindo por algo que já aconteceu e que não pode ser mudado? Ele explica que o autorrespeito e a autocompaixão são partes fundamentais do perdão. Se não conseguirmos nos perdoar, será difícil estender essa graça aos outros. Ao final do capítulo, Morrie deixa claro que o perdão não é um processo fácil, mas é essencial para uma vida plena. Ele conclui dizendo que, ao escolhermos perdoar, estamos escolhendo viver sem o peso desnecessário do rancor. Essa lição, como todas as outras, fica gravada na mente de Mitch como um guia para uma vida mais leve e significativa. E assim, com essa reflexão sobre o papel do perdão, Mitch começa a entender que a liberdade emocional não vem de evitar erros ou conflitos, mas de aprender a superá-los com compaixão e coragem. Capítulo 9. Imagine que você está em uma sala silenciosa, sentado ao lado de alguém que sabe que seu tempo está se esgotando. Essa pessoa não está com medo, nem tentando fugir do inevitável. Pelo contrário, ela fala sobre a morte com uma serenidade quase inacreditável, como se estivesse aceitando um capítulo natural da vida. Esse é exatamente o cenário das conversas entre Mitch Albom e Morrie Schwartz, neste capítulo. No 9º capítulo, Mitch e Morrie mergulham em uma das lições mais profundas e desafiadoras de todas, a aceitação da morte. Morrie explica que, enquanto muitas pessoas temem a morte e a veem como um fim assustador, ele a enxerga como parte integrante do ciclo da vida. Ele chama isso de abraçar o fim, uma atitude que nos permite viver plenamente enquanto ainda estamos aqui. Morrie compartilha uma história pessoal para ilustrar esse ponto. Ele menciona como, ao longo de sua vida, sempre teve curiosidade sobre o que acontece depois da morte. No entanto, ao ser diagnosticado com ela, ele percebeu que o verdadeiro mistério não está no que vem depois, mas sim no que estamos fazendo agora. Ele enfatiza que, ao aceitar a finitude da vida, podemos nos concentrar no que realmente importa: amar,
aprender e deixar um legado de bondade. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Maury diz: "Todo dia que acordamos é um presente e devemos tratá-lo como tal." Ele explica que ao reconhecer que nossa existência é limitada, começamos a valorizar cada momento, cada interação e cada experiência. Isso não significa que devemos ficar obcecados com a ideia de morrer, mas sim que devemos viver de maneira mais consciente e intencional. Mitch, que até então estava preso à ideia de que a vida deve ser vivida pensando no futuro, no próximo sucesso, no próximo objetivo, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre quantas vezes adiou momentos importantes, como estar com amigos ou familiares, porque achava que sempre haveria um amanhã. Ao ouvir Maury, ele percebe que o verdadeiro luxo não é ter tempo infinito, mas sim usar bem o tempo que temos. Maury também aborda a importância de preparar-se emocionalmente para a morte. Ele sugere que devemos nos perguntar: estou em paz comigo mesmo? Estou deixando algo de bom para as pessoas que amo? Ele menciona que, ao fazer essas reflexões, criamos uma sensação de tranquilidade, sabendo que fizemos o máximo para tornar nossas vidas significativas. Ao final do capítulo, Maury deixa claro que a morte não deve ser vista como um inimigo, mas como parte do processo de viver. Ele conclui dizendo que, ao aceitar a morte, damos mais valor à vida. Essa lição, como todas as outras, fica gravada na mente de Mitch como um lembrete de que o verdadeiro propósito da vida não está no destino, mas na jornada. E assim, com essa reflexão sobre a aceitação da morte, Mitch começa a entender que viver plenamente significa abraçar tanto o início quanto o fim, sem medo, mas com gratidão por cada momento. Capítulo 10. Imagine que você está em um barco no meio do oceano, cercado por quilômetros de água em todas as direções. Agora, pense em como seria se esse barco tivesse um pequeno vazamento. Você poderia ignorá-lo por algum tempo, mas, eventualmente, a água começaria a entrar, ameaçando afundar o barco. Para Maury Schwartz, o amor é como o reparo desse vazamento. Ele nos mantém à tona, mesmo nas águas mais turbulentas da vida. No 10º capítulo, Mitch e Maury mergulham em uma conversa profunda sobre o papel essencial do amor em nossas vidas. Maury enfatiza que, enquanto muitas pessoas buscam sucesso, dinheiro ou status, nada disso pode substituir o impacto transformador do amor verdadeiro. Ele chama isso de o maior presente que podemos dar e receber. Sem amor, diz Maury, estamos condenados a viver uma existência superficial e insatisfatória. Maury compartilha uma lição pessoal que aprendeu ao longo dos anos. O amor é a única coisa que realmente importa na vida. Ele menciona que, durante sua própria jornada, sempre priorizou estar presente para sua família e amigos. Mesmo quando estava ocupado com suas responsabilidades como professor, ele fazia questão de reservar tempo para sua esposa, filhos e amigos próximos. Ele explica que esses momentos não apenas o enriqueceram emocionalmente, mas também o ajudaram a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Maury diz: "Sem amor, não somos nada." Ele enfatiza que, enquanto o dinheiro e o sucesso podem trazer conforto temporário, o amor de uma família ou de amigos próximos é o que realmente dá sentido à vida. Ele menciona que muitas pessoas se perdem na busca por reconhecimento externo, esquecendo-se de investir no que realmente importa, as relações humanas. Mitch, que até então estava preso à ideia de sucesso material, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre quantas vezes negligenciou relacionamentos importantes em nome de compromissos profissionais ou objetivos pessoais. Ao ouvir Maury, ele percebe que o verdadeiro luxo não é ter mais, mas sim ter amor, dar e receber afeto de maneira genuína. Maury também aborda a importância de expressar nosso amor às pessoas que nos cercam. Ele sugere que devemos sempre dizer às pessoas que amamos o quanto elas significam para nós, porque nunca sabemos quando será nossa última chance. Ele menciona que muitas pessoas adiam essas conversas, pensando que haverá um momento melhor, mas que, na verdade, o momento certo é sempre agora. Essa prática, segundo ele, não apenas fortalece nossas relações,
mas também nos traz paz interior. Ao final do capítulo, Mori deixa claro que o amor é o antídoto para muitos dos problemas que enfrentamos na vida moderna. Ele conclui dizendo que, ao priorizar as conexões humanas, criamos uma rede de suporte que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e gratidão. Essa lição, como todas as outras, fica gravada na mente de Mitch como um guia para uma vida mais plena e significativa. E assim, com essa reflexão sobre o poder do amor, Mitch começa a entender que o verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, mas no impacto que temos sobre os outros e nas relações que cultivamos ao longo da vida. Capítulo 11. Imagine que você está construindo uma casa. Cada tijolo que você coloca tem um propósito. Cada parede erguida dá forma ao espaço onde viverá. Agora pense em sua vida como essa casa. Qual é o propósito dos tijolos que você está colocando? Mori Schwartz usa essa metáfora para explicar a importância de encontrar sentido na vida. Ele enfatiza que, sem um propósito claro, podemos nos perder em um mar de atividades vazias e desconexas. No 11º capítulo, Mitch e Mori mergulham em uma conversa profunda sobre a busca por significado. Mori explica que, enquanto muitas pessoas passam a vida perseguindo sucesso material ou status social, o verdadeiro segredo para uma vida plena está em encontrar algo maior do que nós mesmos. Ele chama isso de a busca pelo sentido, uma jornada que nos conecta com nossos valores mais profundos e nos ajuda a enxergar a vida como algo mais do que uma sequência de tarefas diárias. Mori compartilha uma lição pessoal que aprendeu ao longo dos anos. O que importa não é o que você faz, mas o porquê você faz. Ele menciona que durante sua própria jornada, sempre buscou ensinar e inspirar os outros. Mesmo quando estava debilitado pela ela, ele continuou a encontrar propósito em suas interações com as pessoas ao seu redor. Para Mori, o sentido da vida não estava em acumular conquistas, mas em tocar corações e deixar um legado de bondade. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Mori diz: "Se você se sentir conectado a algo maior do que você, nunca estará realmente perdido." Ele explica que esse algo maior pode ser qualquer coisa que dê significado à nossa existência. Uma causa, uma família, uma comunidade, ou até mesmo a simples prática de amar e ser amado. O importante é que esse propósito seja genuíno e alinhe-se com nossos valores mais profundos. Mitch, que até então estava preso à ideia de sucesso material, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre quantas vezes trabalhou em projetos que não trouxeram satisfação real, apenas para impressionar os outros ou cumprir expectativas externas. Ao ouvir Mori, ele percebe que o verdadeiro luxo não é ter mais, mas sim ter propósito, uma razão clara para acordar todos os dias e fazer o que faz. Mori também aborda a importância de criar rituais para cultivar esse sentido de propósito. Ele sugere que devemos nos perguntar regularmente: o que realmente importa para mim? Como posso contribuir para algo maior? Essas reflexões, segundo ele, ajudam a manter nossa bússola interna alinhada com nossos valores e objetivos. Ao final do capítulo, Mori deixa claro que o sentido da vida não é algo que encontramos fora de nós mesmos, mas algo que criamos dentro de nós. Ele conclui dizendo que, ao buscar um propósito maior, damos à nossa existência uma profundidade que vai além do material e do imediato. Essa lição, como todas as outras, fica gravada na mente de Mitch como um guia para uma vida mais plena e significativa. E assim, com essa reflexão sobre a importância do sentido, Mitch começa a entender que o verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, mas no impacto que temos e no propósito que encontramos. Capítulo 12. Imagine que você está segurando uma xícara de chá quente em um dia frio. O calor da xícara aquece suas mãos, espalhando-se devagar por todo o seu corpo. Esse é o poder do amor, explica Mori Schwartz. Ele aquece a alma, preenche os vazios e nos conecta uns aos outros de maneira profunda e significativa. No entanto, muitas pessoas têm medo de amar plenamente, com receio de se machucar ou ser rejeitadas. Neste capítulo, Mitch e Mori exploram como podemos superar esses medos e abraçar o amor sem reservas. No 12º capítulo,
Mitch e Maury mergulham em uma conversa profunda sobre a importância de amar sem medo. Maury enfatiza que, enquanto muitas pessoas temem se abrir para o amor por causa de possíveis feridas emocionais, o verdadeiro risco não está em amar, mas em não amar. Ele chama isso de o paradoxo do amor. Quanto mais nos protegemos, menos vivemos realmente. Maury compartilha uma lição pessoal que aprendeu ao longo dos anos. O amor é a única coisa que realmente importa na vida. Ele menciona que, durante sua própria jornada, sempre priorizou estar presente para sua família e amigos. Mesmo quando estava ocupado com suas responsabilidades como professor, ele fazia questão de reservar tempo para sua esposa, filhos e amigos próximos. Ele explica que esses momentos não apenas o enriqueceram emocionalmente, mas também o ajudaram a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Maury diz: "Se você segurar o amor com medo, ele nunca florescerá completamente." Ele enfatiza que, enquanto o amor pode trazer dor, como a perda de um ente querido, ele também traz alegria, conexão e significado. O amor, segundo Maury, é como uma planta, precisa de cuidado constante, luz e espaço para crescer. Se o regarmos com medo ou insegurança, ele murchará antes de florescer. Mitch, que até então estava preso à ideia de sucesso material, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre quantas vezes evitou se abrir para o amor, seja em relacionamentos românticos ou amizades, por medo de ser vulnerável. Ao ouvir Maury, ele percebe que o verdadeiro luxo não é ter mais, mas sim amar plenamente, dar e receber afeto de maneira genuína. Maury também aborda a importância de expressar nosso amor às pessoas que nos cercam. Ele sugere que devemos sempre dizer às pessoas que amamos o quanto elas significam para nós, porque nunca sabemos quando será nossa última chance. Ele menciona que muitas pessoas adiam essas conversas, pensando que haverá um momento melhor, mas que, na verdade, o momento certo é sempre agora. Essa prática, segundo ele, não apenas fortalece nossas relações, mas também nos traz paz interior. Ao final do capítulo, Maury deixa claro que o amor é o antídoto para muitos dos problemas que enfrentamos na vida moderna. Ele conclui dizendo que, ao priorizar as conexões humanas, criamos uma rede de suporte que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e gratidão. Essa lição, como todas as outras, fica gravada na mente de Mitch como um guia para uma vida mais plena e significativa. E assim, com essa reflexão sobre o poder do amor, Mitch começa a entender que o verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, mas no impacto que temos sobre os outros e nas relações que cultivamos ao longo da vida. Capítulo 13. Imagine que você está em um quarto escuro, sem janelas, e alguém lhe entrega uma pequena vela acesa. Mesmo que a luz seja fraca, ela é suficiente para iluminar ao menos parte do ambiente, trazendo conforto e esperança. Para Maury Schwartz, a gratidão é como essa vela. Ela não elimina todos os problemas da vida, mas ajuda a enxergar as coisas boas que ainda existem, mesmo nos momentos mais sombrios. No 13º capítulo, Mitch e Maury mergulham em uma conversa profunda sobre o poder transformador da gratidão. Maury enfatiza que, enquanto muitas pessoas se concentram no que falta em suas vidas, cultivar uma atitude de gratidão pode mudar completamente nossa perspectiva. Ele chama isso de encontrar luz na escuridão, a habilidade de reconhecer e apreciar as bênçãos que já temos, por menores que sejam. Maury compartilha uma lição pessoal que aprendeu ao longo dos anos. Mesmo nos dias mais difíceis, sempre há algo pelo que ser grato. Ele menciona que, durante sua própria jornada com a Ela, encontrava motivos para agradecer diariamente. Às vezes, era algo simples, como ouvir o canto dos pássaros pela manhã ou sentir o calor do sol em seu rosto. Outras vezes, era mais profundo, como a presença amorosa de sua família e amigos. Esses momentos de gratidão, por menores que fossem, davam-lhe forças para enfrentar os desafios diários. Uma das frases mais marcantes deste capítulo é quando Maury diz: "O que você aprecia define o que você valoriza." Ele explica que, ao focarmos nas coisas pelas quais somos gratos, começamos a valorizar o que realmente importa: conexões humanas, momentos de paz e experiências significativas. Isso nos ajuda a deixar de lado preocupações superficiais, como dinheiro ou status, que frequentemente ocupam nossos pensamentos.
Mitch, que até então estava preso à ideia de sucesso material, começa a questionar suas próprias escolhas. Ele reflete sobre quantas vezes negligenciou momentos de alegria simples, como um bom café da manhã ou uma conversa tranquila com um amigo, porque estava focado em objetivos maiores e mais importantes. Ao ouvir Morrie, ele percebe que esses pequenos momentos são, na verdade, os grandes pilares de uma vida plena. Morrie também aborda a importância de expressar gratidão às pessoas ao nosso redor. Ele sugere que devemos dizer regularmente aos outros o quanto somos gratos por sua presença em nossas vidas, não apenas em grandes ocasiões, mas também nos pequenos gestos cotidianos. Ele menciona que muitas pessoas adiam essas expressões de gratidão, achando que haverá um momento melhor, mas que, na verdade, o momento certo é sempre agora. Essa prática, segundo ele, fortalece nossas relações e nos conecta de maneira mais profunda. Ao final do capítulo, Morrie deixa claro que a gratidão não é apenas um sentimento, é uma escolha diária. Ele conclui dizendo que, ao praticarmos a gratidão consistentemente, criamos uma vida cheia de significado e propósito. Essa lição, como todas as outras, fica gravada na mente de Mitch, como um guia para uma vida mais leve e equilibrada. E assim, com essa reflexão sobre o poder da gratidão, Mitch começa a entender que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que apreciamos e valorizamos. Capítulo 14. Imagine que você está segurando uma pequena semente em sua mão. Essa semente, embora minúscula, carrega dentro de si o potencial de se transformar em uma árvore majestosa. Para Morrie Schwartz, cada lição que ele compartilhou com Mitch ao longo de suas conversas é como essa semente, algo que pode crescer e florescer na vida de quem a recebe. No 14º e último capítulo, Mitch reflete sobre tudo o que aprendeu com Morrie durante aqueles encontros semanais. É um momento de despedida, mas também de celebração. Morrie enfraqueceu fisicamente devido a ela, mas sua sabedoria permanece mais forte do que nunca. Ele usa suas últimas palavras para reforçar as lições mais importantes que compartilhou ao longo do livro. Morrie começa dizendo: "O amor é como uma semente. Se você o plantar no coração das pessoas, ele continuará crescendo, mesmo depois que você partir." Ele enfatiza que o verdadeiro legado de uma pessoa não está no dinheiro ou nas conquistas materiais, mas nas conexões que criamos e no impacto que deixamos nos outros. Para Morrie, o amor é o maior presente que podemos dar e receber, e ele deve ser cultivado diariamente. Mitch, profundamente tocado por essas palavras, percebe que Morrie já deixou sua marca nele. As conversas que tiveram transformaram sua perspectiva sobre trabalho, família, amor, morte e felicidade. Ele compreende que o verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, mas no quanto somos capazes de amar e ser amados. Morrie também aborda a inevitabilidade da morte, mas com uma leveza que surpreende Mitch. Ele diz: "Não tenha medo de dizer adeus. O que realmente importa é o que você fez enquanto esteve aqui." Ele explica que a morte não é algo a ser temido, mas sim uma parte natural da vida. O que realmente importa é como escolhemos viver enquanto estamos vivos. Ao final do capítulo, Morrie pede a Mitch que continue espalhando suas lições, compartilhando-as com outras pessoas. Ele quer que suas palavras inspirem outros a buscar uma vida mais significativa e conectada. Mitch promete fazer exatamente isso, reconhecendo que Morrie será sempre uma presença viva em sua mente e coração. Com lágrimas nos olhos, Mitch se despede de Morrie pela última vez. Embora saiba que seu professor e amigo logo partirá, ele sente uma profunda gratidão por ter tido a oportunidade de aprender com ele. Morrie deixa este mundo sabendo que seu legado de amor e sabedoria continuará vivo através de Mitch e de todos os que forem tocados pelas lições que ele compartilhou. Assim como Morrie ensinou Mitch, ele também nos ensina algo profundo, que o verdadeiro significado da vida não está nos bens que acumulamos, mas nas conexões que criamos, no amor que compartilhamos e na maneira como escolhemos viver cada dia. Ao longo dessas conversas, aprendemos que o tempo é o maior presente que temos, e o que realmente importa
é como decidimos usá-lo. Maury nos lembra que o amor é a única coisa que permanece quando tudo mais desaparece. Ele nos convida a abraçar nossas famílias, perdoar sem reservas, expressar gratidão diariamente e viver com propósito. E acima de tudo, ele nos ensina que aceitar a morte não é um fim, mas uma celebração da vida. Então, ao final deste audiobook, deixamos você com uma pergunta simples, mas poderosa. Como você vai escolher viver hoje? Que as palavras de Maury ecoem em sua mente e coração, inspirando você a construir uma vida cheia de amor, gratidão e sentido. Porque no fim, como Maury disse tão bem, o amor é como uma semente. Se você o plantar, ele crescerá mesmo depois que você partir. Que esta jornada tenha tocado você tanto quanto tocou Mitch e tantos outros que encontraram sabedoria nas últimas grandes lições de Maury Schwartz.